Joia. Gente, então vamos estudar agora o livro A Relíquia, tá? Que é um livro do vestibular da FUVEST, um dos livros, não vou falar dos mais difíceis, mas um dos mais trabalhosos, tá? Para se entender, para se compreender, ok? Então, vamos lá. Esse livro é de um autor português, né, o Eça de Queiroz. Ele pertence ao movimento literário futuro, que a gente vai estudar, que é o realismo, tá? No entanto, o fato de a gente ter estudado hoje o romantismo nos ajudará a compreender o realismo por meio, né, de uma oposição, né? Então, assim a gente vai desenvolver na semana seguinte e tal, vamos estar fazendo as duas coisas em paralelo, então acredito que assim vai dar uma boa clareza para vocês, tá bom? Então, primeiro, algumas informações básicas sobre o autor, né? Ele foi um filho de pais não casados, né? Os pais se casaram quando ele já era mocinho, de tal forma que quem mais o criou foi a avó, tá? E ele vai cursar Direito na Universidade de Coimbra, entre esses anos aqui, e ele vai participar do que ficou conhecido como Escola de Coimbra ou Geração de 70, né? Essa aqui é uma fotografia da Faculdade de Direito, lá, que tem 700 anos, tá? E há muitos brasileiros que estudam lá. E nessa Universidade de Coimbra, havia toda uma efervescência de jovens antenados com as novidades surgidas naquele tempo, né? Ou seja, a segunda metade do século XIX, né? E será um grupo assim muito crítico, né? Muito polêmico nesse aspecto. Aí uma informação do Essa aqui ajuda a compreender esse livro é o seguinte: em 1969 ele fez uma viagem, ele foi lá para o Egito e participou da inauguração do Canal de Suez, tá? E essa obra, A Relíquia, fala de uma viagem do narrador até Jerusalém. No entanto, no meio do caminho, ele para justamente no Egito, tá? Então é um dado, uma informação que nos ajuda a pensar que o Essa escreve uma história que reflete, de alguma forma, algo que ele viveu. Então, ele conhecia esse caminho, ele sabia das dificuldades marítimas para chegar até o Oriente, né? Então, ele vai ter um material bacana para escrever esse livro. Depois, ele vai ser um cara que vai trabalhar pouquíssimo tempo como advogado, porque logo vai entrar na carreira diplomática, né? E ele vai ser um diplomata em Cuba, na Inglaterra e na França, e é na França que ele vai ficar mais tempo, tá? Inclusive ele vai morrer na França nos anos de 1900, tá? Ele surge como escritor nos folhetins da Gazeta de Portugal em 1870, tá? E ali ele escreveu alguns artigos, assim, até que refletiam a sua vida estudantil, né? Alguns textos que ele escreveu quando era estudante, e aí esses artigos foram reunidos posteriormente numa obra, e foi dado a essa obra o nome de As Farpas, tá? E depois ele escreveu um romance a quatro mãos com Ramalho Ortigão. E é um romance à maneira romântica, né? Cheio de mistério, que vai envolver um crime, e o romance se desenvolve no sentido de desvendar esse crime, ok? Chamado O Mistério da Estrada de Sintra. Sintra é uma cidade próxima a Lisboa, uma cidade litorânea, muito bonita, e há muitos brasileiros vivendo lá ultimamente. Tá? É um bairro nobre, seria assim, uma região nobre ali de Lisboa. Muito bem, o contexto histórico é o realismo português, que acontece nesse período, né, de 65 a 90, e esse movimento vai ser influenciado por inúmeras teorias científicas. E aqui mora todo o propósito do livro.
o Essa, através desse livro, vai analisar como se fosse cientificamente a sociedade portuguesa na temática que ele vai apresentar, tá? Mas aqui vale lembrar o seguinte, essas teorias, como o Darwin, o evolucionismo, o determinismo de Hippolyte Taine, o positivismo, o socialismo e o anticlericalismo, elas têm em comum o fato de serem teorias materialistas, ou seja, que analisa a vida em sociedade conforme os nossos sentidos podem compreender, tá? E isso foi uma onda muito forte, surgida na segunda metade do século XIX e que está em voga até hoje, né? Então, vocês que vão ser doutores, a nossa medicina é muito materialista, né? Muito raramente se inclui alguma prática medicinal, por exemplo, do Oriente, né? Ultimamente eu sei que foi aceito nos postos de saúde e no tratamento público a prática da acupuntura, né? Que é algo que trabalha com um aspecto subjetivo nosso, né? A partir de pontos chaves chamados meridianos, né? E eu recomendo, tá? Eu recomendo porque não tem efeito colateral algum. E a nossa medicina tradicional, ela é materialista. Ela se baseia, sobretudo, nas drogas, né? Nos medicamentos ou nas intervenções, né, cirúrgicas, em vez de investir na recuperação, por exemplo, de órgãos, né? Então, a nossa medicina hoje deriva diretamente disso, tá? E eu vou explicar mais detalhadamente essas teorias lá no realismo, quando nós estudarmos, mas para início de conversa, vale a seguinte ideia. Eles têm um compromisso com a verdade. Assim como um cientista vai analisar um cadáver, né, ele vai dissecar nos mínimos detalhes. Daí que essa prosa é descritiva. É como se fosse uma prova que disseca os acontecimentos, as personagens, em todos os detalhes, tá? Como, por exemplo, lá a gente já viu o livro Quincas Borba, né? E nessa dissecação, busca-se a análise psicológica, ou seja, revelar o que move as personagens. E o que move é algo, às vezes, assim, que não está visível fisicamente, mas que é o que motiva as personagens a agirem, né? E nessa análise, busca-se desmascarar as personagens, mostrando que por trás da aparência existe uma essência, existe um mundo interior, né? Isso fica muito claro quando a gente pensa em um político. Aparentemente, o político se veste bem, o cara bem posicionado socialmente, né? É um cara que fala bem, normalmente eles são inteligentes, né? Mas toda essa aparência pode estar ocultando um caráter corrupto, né? Um caráter imoral. E aqui eles vão, então, em busca de desvendar o que move mesmo as personagens. Daí que o propósito do realismo é a crítica, isto é, um compromisso com a verdade. E essa crítica, muitas vezes, se dá de uma maneira irônica, de uma maneira sutil, tá? Diferente, por exemplo, do naturalismo, que vai ser uma crítica mais incisiva, mais forte, ok? E, de maneira geral, eles vão ser contra o romantismo. Então, aí que está o parâmetro que a gente vai ter para estudar esse livro, né, vendo o que é o romantismo, o que é o oposto do romantismo nesses dois movimentos que acontecem concomitantemente, tá bem? Ok. O Eça de Queiroz passa por algumas fases, tá? Eu não vou esmiuçar aqui, mas eu apenas vou situar qual é a fase desse livro, tá? No início da carreira, ele escreve lá um romance romântico, mas que, né, não tem grande projeção. A projeção do Essa se deu nessas obras realistas naturalistas, tá? São obras da sua fase crítica, da sua fase de denúncia, né?
E fazem parte dessa fase esses 3 livros. O Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio e os Maias. São obras, de certa forma, impiedosas. Vão expor apenas o lado podre da sociedade que ele vai querer expor. Então, por exemplo, no caso, o Crime do Padre Amaro fala de uma situação religiosa. Então, vai dissecar essa vida religiosa no sentido de mostrar as falhas, né? As hipocrisias, a corrupção e coisas assim, tá? Já na segunda fase, ele é menos realista, menos assim materialista, e tanto que se chama de fase moderada ou fase de realismo fantasista, tá? Por quê? É uma fase assim, mais o final da vida do Essa, né? O Essa vai reconhecer uma verdade, que é o seguinte: existe a realidade nua e crua, a realidade do mundo da economia, do mundo dos impostos, dos deveres que a vida impõe sobre nós. Mas todos temos um lado de fantasia. E não pode negar isso. Não pode forçar as pessoas a esquecerem a fantasia, porque é impossível. É da natureza humana. E isso foi explicado muito bem por Antônio Cândido, num artigo que ele fez, dizendo que essa necessidade da fantasia leva as pessoas a se interessarem pela arte, pelas novelas, pelas piadas, pelas coisas criativas, né? Então, aqui ele vai deixar claro que existe o mundo real, que é um mundo mais preso à matéria, mas existe esse mundo fantasioso em que muitas pessoas vivem nesse mundo, tá? Dessa forma, ele vai questionar a tese realista de prevalecer o real concreto, tá? Ou seja, essa concretude da vida serve para muitas pessoas, mas para outros não. Então, veja, vocês estão estudando aí, né, os signos e tal. Isso é uma outra realidade. Alguém pode falar, isso é fantasia. Alguém pode falar, isso é abstração pura. Depende. Se você estudar seriamente e se autoanalisar, observar-se, você vai ver que muitas coisas fazem sentido. E muitas coisas fazem sentido, o que te levará a se observar segundo as coisas que você vai descobrindo. Entende? E é através dessa observação que a gente vai se aprimorando, se aperfeiçoando, né? E tornando alguém de maior qualidade. E nessa obra, ele vai, nessa fase melhor, ele opõe o sagrado e o profano, tá? Isso vai ficar muito claro na obra Relíquia, que a gente vai estudar, e há um resgate de valores tradicionais portugueses, como no caso da Cidade e as Serras, tá? É um livro que mostra um português que vivia na França, vai se frustrar na França, e depois retorna para Portugal, para as serras portuguesas, e lá ele vai se reencontrar, porque ele vai se deparar com valores tradicionais, como a simplicidade do povo, os costumes do interior de Portugal, ou seja, é meio que uma reconciliação com Portugal, tá? E aqui a relíquia estaria-se no meio caminho entre essa fase e essa daqui, e é o que a gente vai estudar, beleza? Entrando já no livro, vale mencionar o seguinte: a primeira página do livro contém uma epígrafe. O que é uma epígrafe? É uma citação. E essa citação, ela ficou tão importante na obra do Essa, que ela é usada muitas vezes para definir toda a obra do Essa de Queiroz, tá? E essa citação está aqui nessa estátua do Essa de Queiroz, é uma fotografia que eu tirei lá em Coimbra, tem uma estátua dele em Coimbra, porque ele estudou, né, em Coimbra, e no pé dessa estátua há uma frase, tá? E aqui essa moça representa a musa do escritor, né? Todo escritor tem uma musa, então aqui é para homenageá-lo através dessa figura feminina, que pode ser a própria literatura, tá? E o que diz esta frase é algo que tem a ver com a estátua. Olha só.
sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Percebam que nessa estátua da mulher, ela está nua na parte de cima, depois tem aqui como se fosse um véu cobrindo a parte baixa dela. É uma imagem que remete a essa frase, que é o seguinte: a verdade nua, a verdade explicitamente exposta. Só um minuto. A verdade explicitamente exposta, ela choca, como um corpo nu, né? Choca a média do comportamento social das pessoas, né? Então, para ele expor uma verdade, ele vai usar o manto, que é esse véu, né? O manto diáfano. O que é um manto diáfano? É um manto translúcido, é como um véu, assim mesmo, de uma noiva, em que você consegue identificar os traços ali da noiva sem perceber os detalhes, ou seja, não há tanta nudez, né? Não há tanta explicidade. Traduzindo, ele vai tocar numa ferida da sociedade portuguesa, que é a religiosidade. No entanto, ele vai fazer a sua reflexão, vai fazer a sua crítica através da fantasia que a literatura proporciona. Ou seja, a literatura é fantasia. Ela é muitas vezes inspirada no real, mas ela nunca vai ser uma cópia do real. Porque se for cópia do real, não é literatura. Entende? Então, criar, imaginar, fantasiar é uma condição fundamental da literatura e é fundamental para se expor certas verdades, né? Vocês têm as aulas da filosofia, né, com a Esther, maravilhosa, e vocês vão de lembrar do banquete lá de Platão, em que quando Sócrates vai expor a sua teoria do amor, a teoria, ele diz que é dele? Não, ele diz que ele ouviu falar de uma moça que ele encontrou no caminho, que é a Diotima da Mantineia. E o que ele relata seria algo que ela relatou, né? Ou seja, tirar-se da reta é uma forma sábia de expor uma verdade, né? Porque às vezes se alguém chegou, qual é a sua opinião sobre isso? E se você falar, a minha opinião é assim, assim, assado, você pode ter certeza que isso vai gerar reação. Ah, mas eu não concordo. Agora, quando alguém fala, qual é a sua opinião sobre isso? Você fala assim, eu não sei, né? Mas, uma vez, uma pessoa me contou uma história que tem a ver com isso. E aí você fala história, 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 você fala, bom, isso daí para mim é mais ou menos. Ou seja, é mais convincente, percebe? É mais convincente. Então, no caso, ele conta uma narrativa fantasiosa, baseada na verdade nua e forte, mas é uma história que estará sutilmente colocada. Sutilmente colocada. Existiu um personagem como esse? Talvez pode ter existido, mas na obra ele é só uma invenção, é só uma fantasia, tá? Muito bem. Segunda página do livro é o prefácio ou é o prólogo, né? Dependendo da versão que você tiver, aparece com um nome ou outro, são sinônimos nesse caso. E o prefácio do livro, gente, muitas vezes é deixado de lado, né? Ou seja, as pessoas pulam o prefácio porque é uma apresentação do livro, às vezes as pessoas estão ansiosas para entrar na história, mas todo o prefácio é significativo para o que vai acontecer na história. Então, nunca pulem o prefácio, ajuda sim a entender, tá? Então, nesse prefácio, eu destaquei algumas passagens que antecipam o que vai acontecer no livro, né? Eu sei que muitos de vocês já leram esse livro, né? E aí vocês vão ter essa facilidade, e quem não leu vai ter esse convite para ler, tá?
voltando. Diz o prefácio do Essa: decidi compor nos vagares deste verão. Vagares, nos intervalos, nos momentos de lazer, vamos dizer assim. Decidi compor nos vagares desse verão, na minha quinta do mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso, as memórias da minha vida. Então, percebam que é um prefácio despretensioso, que traduzindo seria assim: eu passei o verão, estava no verão lá no meu sítio, não tinha lá muito o que fazer, eu decidi, assim, contar as memórias da minha vida. Ou seja, isso é uma estratégia para relaxar o leitor, como se fosse somente historinha. Mas não é somente historinha. É algo muito forte. Essa técnica Machado também usa, né? Quem leu lá, por exemplo, o Dom Casmurro, né? Ele disse no começo da história que ele já era aposentado, que ele não tinha muito o que fazer, e que ele pensou em escrever uma história dos subúrbios, mas, no final das contas, achou que seria melhor falar da historinha da vida dele, da experiência amorosa que ele teve. Ou seja, como se fosse uma coisa banal. Não é banal. Tá? Isso é estratégia. Porque na sequência nós temos uma frase bem séria, né? Ele diz que neste século, tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro. Gente, esta frase traduz o que seria essa nudez forte da verdade. É uma verdade chocante. Um século consumido pela incerteza da inteligência. Parece que é hoje, né? Parece que é hoje, porque há tantas opiniões no ar, há tantas informações se degladiando no ar que a gente fica perdido, né? E essas incertezas da inteligência se soma à angústia pelo tormento do dinheiro. Por exemplo, a situação que a gente vive, né? O dinheiro hoje vale o quê? Nada. Porque se ele pegar esse vírus, né, vai ser complicado sobreviver. Então, assim, aqui ele expõe um apego da sociedade que deixa as pessoas angustiadas. E vocês vão lembrar antes, né, da pandemia, o quanto as pessoas viviam, né, num ritmo meio alucinante de trabalho, 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 ou seja, elas foram obrigadas a parar. Foram obrigadas a parar. Talvez essa parada sirva para a gente reavaliar a existência humana, a existência social, e reavaliar obrigatoriamente e perceber que não dá para continuar num ritmo doido como se tinha, né? Ok, então é uma verdade nua e crua que ele expõe. Encerra, penso eu, e penso o meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Esse cunhado Crispim, quem leu o livro sabe que é um personagem que vai ter uma importância fundamental no fim do livro, tá? Mas ele aparece no início do livro também, e logo, logo eu falarei dele. Aí ele diz: em 1875, nas vésperas de Santo Antônio, uma desilusão de incomparável amargura abalou o meu ser. Por esse tempo, minha tia, Dona Patrocínio das Neves, mandou-me do campo de Santana, onde morávamos, em romagem, em romaria a Jerusalém. Dentro dessas santas muralhas, num dia abrasado do mês de Nissan, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia, testemunhei miraculosamente escandalosos sucessos, depois voltei e uma grande mudança se fez nos meus bens e na minha vida moral. Gente, isso aqui é um resumo do livro, tá? É um resumo que toca no ponto central do livro, a viagem que ele fez a Jerusalém, numa época de Páscoa, mês de Nissan, tá? E aí ele diz, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia. Pôncio Pilatos não era aquele personagem bíblico, né, da época de Cristo, que lavou as mãos?
Exato. Ué, mas como que ele fala desse Pôncio Pilatos? É o seguinte, há no livro um capítulo, que é o terceiro, é um capítulo em que se narra um sonho do personagem principal, em que ele se vê transportado para a época de Cristo e em sonho ele presencia o Calvário, presencia a paixão de Cristo, tá? Então, por isso que cita o Pôncio Pilatos aqui, tá? E aí ele fala que ele testemunhou miraculosamente escandalosos sucessos, né? Ou seja, ele vai visualizar nesse sonho o que aconteceu com Cristo lá na paixão. Aí depois ele volta de Jerusalém, e uma grande mudança se faz nos bens dele e na minha vida moral, e na vida moral. Que grande mudança vai ser feita? Quem lê o livro sabe, né? As consequências dessa viagem na trajetória dele e a consequência dessa viagem na moral dele, tá? Não vou revelar, tá? Só se vocês quiserem, mas a princípio deixo isso no ar. São estes casos espaçados e altos numa existência de bacharel. Opa, existência de bacharel, advogado. O narrador é um advogado, assim como essa de Queiroz é um advogado. Então, né, um detalhe que chama atenção. Que quero traçar com sobriedade e com sinceridade. Enquanto no meu telhado voam as andorinhas e as moitas de cravos vermelhos perfumam o meu pomar. Então perceba, gente, nessa técnica dele, que ele relaxa no início e no fim. No início ele fala que ele resolveu falar da memória da sua vida nos vagares do verão. E aqui ele fala, então eu resolvi contar alguns casos, né? Enquanto as andorinhas voavam e os cravos perfumavam o meu pomar. Não é uma historinha banal. Tanto que ele ressalta esse detalhe. Quero traçar com sobriedade e com sinceridade. Com sobriedade, traçar comprometido com a verdade. Ou seja, o que ele está sugerindo é que por trás dessa história existiria uma verdade nua e crua da sociedade portuguesa. Percebe? É um alerta que ele nos faz. No entanto, o prefácio ainda apresenta alguns detalhes que vale a pena mencionar. Esta jornada à terra do Egito e à Palestina permanecerá sempre como a glória superior da minha carreira, e bem desejaria que dela ficasse nas letras para a posteridade um monumento airoso e maciço. Ou seja, ele está afirmando que a viagem foi uma glória da vida dele, por isso ele resolveu escrever o livro. Quem leu o livro sabe que tanto essa expressão quanto essa é uma ironia. A viagem ao Egito não vai ser sinônimo de glória, não. Vai ser um sinônimo de frustração. Ok? Então, veja que interessante, né? É o que ele coloca. Aí, continuando, ele diz: Jerusalém é uma vila turca, com vielas andrajosas, acaçapada entre muralhas cor de lodo, e fedendo ao sol sobre o badalar de sinos tristes. O Jordão, fio de água, barrento e peco que se arrasta entre areais. Meu, essa descrição de Jerusalém nada mais é do que uma postura crítica. Vejam só, ele está falando da cidade sagrada, da cidade berço do cristianismo, fonte de atração de toda a cristandade, Tanto que vocês já devem ter visto que há certas religiões que vendem a areia lá de Jerusalém ou a água do Rio Jordão. E vende mesmo, porque atribui-se a esses elementos uma sacralidade.
que na realidade não existe segundo essa descrição. Ok? Então veja o compromisso com a verdade, o realismo, a vida como ela é mesmo, né? E, né, gente, todo lugar turístico, né, é meio bagunçado. Todo lugar turístico, mesmo que seja santo ou sagrado, é meio tumultuado. Veja, por exemplo, Aparecida, né, quem já foi, tem época que, vixe, é impossível ficar lá. Bom, aí ele continua dizendo, entretanto, como há espíritos insaciáveis que, lendo de uma jornada pelas terras da Escritura, anelam conhecer desde o tamanho das pedras até o preço da cerveja, eu recomendo a obra copiosa e luminosa do meu companheiro de romagem, o alemão Topsius, e a obra dele, Jerusalém Passeada e Comentada. Então, aqui ele se dirige aos curiosos que gostam de alimentar a sua fantasia com histórias, assim, histórias idealizadas das terras sagradas. E aí ele fala, ó, eu recomendo a obra do meu amigo de viagem, que é o alemão Topsius, e ele escreveu Jerusalém Passeada e Comentada. Por que ele está recomendando? Porque a obra desse cara não é realista, é mais uma obra turística, tá? E aí ele termina esclarecendo o seguinte: há, porém, um ponto de Jerusalém Passeada que não posso deixar sem enérgica contestação. É quando o doutíssimo Topsius alude a dois embrulhos de papel que me acompanharam e me ocuparam na minha peregrinação, desde as vielas de Alexandria até as quebradas do Carmelo. O doutor Topsius diz, aí ele vai dizer, antes de ler, vamos lá, dois embrulhos de papel. Quem leu o livro lembra desses dois embrulhos. É a criação de um suspense aqui. Ele está antecipando, né, algo que vai ser determinante nessa obra. É por causa de dois embrulhos de papel que o destino do narrador estará assim demarcado, ok? E aí ele diz que o Topsius mentiu, dizendo que ele, narrador, transportava nesses embrulhos restos dos seus antepassados recolhidos por ele antes de deixar o solo sacro da pátria no seu velho solar torreado. Tipo assim, segundo o Topsius, o narrador, né, o Teodorico, no caso, ele foi para Jerusalém para levar os ossos dos seus antepassados. Isso seria uma atitude nobre, né, de sacralizar os ossos dos ascendentes, né? Maneira de dizer, singularmente falaz e censurável, porque faz supor a Alemanha erudita que eu viajava pelas terras do Evangelho, trazendo embrulhados num papel pardo os ossos do meu avô, dos meus avós. Ou seja, ele está corrigindo, olha, nesses embrulhos não tinha osso, coisa nenhuma, é uma mentira. E o que tinha nos embrulhos de papel? Ele vai deixar essa pista final nesse último parágrafo do prefácio. Então ele diz o seguinte: por isso, intimo o meu douto Topsius, que com os seus penetrantes óculos viu formar os meus embrulhos já na terra do Egito, já na terra de Canaã. Aqui, na edição segunda de Jerusalém Passeada, divulgue a Alemanha científica e a Alemanha sentimental qual era o recheio que continham esses dois papéis pardos. Tão francamente como eu o revelo aos meus concidadãos nestas páginas. Então, veja, aqui está o mote do livro. Ou seja, é o tema do livro, a revelação do que havia nesses dois em de papel. Porque essa revelação diz muito sobre o destino do narrador e diz muito sobre a sociedade do seu tempo, ok? Aí ele fala, como eu revelo nos meus cidadãos nessas páginas, de repouso e de férias,
Olha o relaxamento. Então, ele quer nos relaxar. Tipo, eu não tinha o que fazer. Não. Onde a realidade sempre vive, ora embaraçada e tropeçando nas pesadas roupagens da história, ora mais livre e saltando sobre a caraça vistosa da farsa. Então, ele diz assim, olha, eu vou dizer algo muito legítimo, porque a realidade sempre vive, seja nas páginas da história. Como que é a realidade das páginas da história? É uma realidade explícita, objetiva. Agora, a realidade vive também na carcaça da farsa. A farsa aqui é a fantasia, é a literatura. Então, ele está nos alertando o seguinte, olha, a realidade está nos livros de história, mas também está nas farsas, também está na literatura. Aprenda a ler, aprenda a perceber a realidade, a verdade ali apresentada. Tudo bem, gente? Até aqui? Alguma pergunta, alguma questão? Tudo bem, Binho. Tomar uma água. Ok. Então, feita esta introdução, né, e esse balanço do livro, vamos entrar na obra falando, primeiramente, de quem nos conta a história. Tá? Então, só aqui é o anúncio de revelar uma grande verdade, que é a verdade dos embrulhos de papel. Tá? Então, quem nos conta a história? É o narrador em primeira pessoa. Nome dele, Teodorico Raposão. Tá? No nome, já existe muito do destino dessa personagem. E nós vamos analisar de cara, porque é a primeira coisa que ele explica no livro. Ele vai dizer de onde ele veio, né? Ele é filho de um tal Rufino de Assunção Raposo e de uma tal de Dona Rosa. E o avô dele chama-se Rufino da Conceição e era um padre. E ele se apresenta como um comendador e proprietário. Ou seja, é a situação do personagem no ato da escrita, tá? Ou seja, depois que tudo aconteceu, ele está em que situação? Ele é um comendador, ele é alguém de importância social. E ele é um proprietário, ou seja, ele tem riqueza. Então, é a figura de um narrador que usufrui de uma posição privilegiada, tá? E essa posição privilegiada lhe dá a liberdade de escrever de uma maneira muito exata o que ele vai escrever, tá? Refletindo sobre isso, observem aqui o seguinte: meu avô foi o padre Rufino da Conceição, licenciado em teologia, autor de uma devota vida de Santa Filomena. Então, veja, por essa descrição, o avô foi uma pessoa correta, né? Uma pessoa íntegra, uma pessoa bem devota. No entanto, ele teve um caso com uma tal Filomena Raposo, a Repolhuda, apelido dela, o que sugere que não é uma pessoa muito da nobreza, né? É, é como se fosse assim, uma devota que frequentava a igreja e que ele deu uns pega, ok? Desse encontro dos dois, vai nascer o Rufino da Assunção Raposo. E aqui vale a gente parar um pouquinho para observar uma coisa. O nome Rufino, que está aqui e que está no avô. Qual o sentido desse nome? Olha, gente, que verdade subjetiva. Todos vocês têm um nome e o nome de vocês tem um sentido. Vale pensar, vale procurar, vale saber qual é o sentido do seu nome e vale também você interpretar o sentido do seu nome. O meu nome tem tudo a ver com aquilo que eu faço, dentro da interpretação é, que, que, que eu faço, né, a partir do significado do nome, tá? Mas isso fica para o final da aula.
O que significa Rufino? Está aqui. Rufino vem de rufião. E o que é o rufião? Aquele que vive à custa de mulheres. Vamos traduzir? É o cafetão. É o aliciador de mulheres. Que explora as mulheres para as mulheres fazerem os seus programas e o cara vive no bem bom. Então ele é um aproveitador. Veja, se o pai era padre, ele ser um aproveitador não surpreende muito, né? Mas olha que curioso, se Rufino é uma palavra de sentido bem negativo, né, pejorativo, Assunção é uma palavra de sentido religioso. O que é a Assunção? Remete à elevação de Cristo após a morte, ou remete à coroação de Nossa Senhora após a morte dela. Então, a Assunção é a elevação da condição humana para a condição divina, né, que esses personagens da história passaram. No entanto, o pai do Teodorico herdou da sua mãe o sobrenome Raposo. Raposo tem a ver com raposa, e a raposa é um animal que simboliza coisa boa? Não, a raposa é símbolo da esperteza, do oportunismo, da sagacidade. Estou falando tudo isso para chegar ao narrador. O nome dele é Teodorico. Tel significa Deus, ou seja, remete a algo religioso que ele teria dentro de si, e esse algo religioso tem a ver com o avô, que era um padre. Tá? No entanto, Dorico significa aquilo que é de ouro, ou pode significar um presente. Tá? Então, o nome Teodorico teria o sentido de presente de Deus. Tá? Você pode até pensar que é uma coisa boa, mas no sentido da obra, não é. Porque vai mostrar que esse personagem é dividido claramente entre uma prática religiosa e uma prática materialista, tá? Ou seja, ele tem uma identidade paradoxal. E vejam, eu estou explicando assim, né, bem detalhadamente, para nos mostrar a preocupação do Essa em precisamente colocar o nome da personagem. Assim como Machado também colocou, né, as personagens machadianas, os seus nomes diz muito a respeito da trajetória da personagem. Então, esse Teodorico é um personagem ambíguo, que se faz de religioso conforme a conveniência, conforme a necessidade, porém, no fundo, o que ele é materialista, tá? E nós vamos ver isso daí na sequência. Tudo bem até aqui? Mais uma informação chave do Teodorico para daí a gente entrar na história. Quando ele nasceu? Numa sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão, que é a data em que Cristo vai ser preso, vai passar por todo o Calvário para ressuscitar no terceiro dia, que foi na Páscoa. Ok? É então o momento da condenação de Cristo, da crucificação de Cristo. Esse dado também não é aleatório, tá? Pelo seguinte, se Cristo vai sofrer na sexta-feira da paixão e vai obter a ascensão espiritual, que é a salvação, que é essa assunção, né? O Teodorico, ele terá uma trajetória de sofrimento. Porém, no final de tudo, ele vai obter uma ascensão social. Ok? Ou todo o sofrimento que será relatado nesse livro visa um mérito, visa alcançar algum objetivo.
Por que eu estou destacando isso, gente? Que é o seguinte, na nossa cultura, infelizmente, existe uma ideia de que se você não sofrer, se você não se sacrificar, é como se você não merecesse uma coisa boa. Entende? Isso é cultural nosso. E no Brasil é um pouco pior, porque levou o Nelson Rodrigues a definir a população brasileira como aquela que sofre a síndrome do cachorro vira-lata. É a expressão essa que ele escreveu depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 50 para o Uruguai. E ele disse isso porque ele fala que os jogadores se acovardaram diante do estrangeiro. Isso justificaria essa síndrome do cachorro vira-lata, em que nós nos acovardamos, né, diante de certas situações. Então, no caso, o livro vai traduzir todo uma história cultural nossa, né? Tanto que às vezes, né, tem até professor que pode falar, se você não estudar até sua bunda ficar quadrada, você não vai passar. Ou seja, está implícito isso, né? Olha, se você tem que sofrer, você tem que ralar pra caramba para ganhar o presente, que é a aprovação no vestibular. Tudo bem? Ele nasce nessa sexta-feira da paixão. No entanto, a mãe morre esse dia e o pai morre quando ele tinha 7 anos de idade. E curioso, na noite em que o pai morreu, o narrador sonhou com Jesus, nosso Senhor. Então perceba, a vida religiosa está próxima dele. O que nos poderia fazer concluir que ele vai ser um religioso? Romanticamente seria, mas na realidade, cada um é. Os sinais, esse subjetivismo, seria uma coisa romântica que não corresponde ao realismo, né? Tudo bem? Tô falando, né, gente? Se não me interromper, eu vou tocando o barco aí. Joia? Tá tranquilo, Binho. Prossegue? Binho, o que você falou da Beleza, mãe então vamos lá. dele? A mãe morre no parto, quando ele nasceu. Ah, tá. Obrigada. De nada. E como a mãe morreu, e depois ele ficou criado pelo pai, e o pai morre quando ele tinha 7 anos de idade, não restou outra opção para ele a não ser ir morar com a tia, que eu vou falar já já, tá? Que a tia é a irmã da mãe dele, é a irmã da Dona Rosa, e eu vou falar já já. Bom, algumas informações técnicas, tá? O tempo da narrativa, a partir de 1875, que é quando vai acontecer essa viagem. No entanto, ele vai referir a outros trechos sem muita precisão temporal, ou seja, ele vai comentar sobre a infância, sobre os anos de estudante em Coimbra, né? E depois, no capítulo 3, há aquele sonho que eu mencionei para vocês, em que ele é levado até o século I, em que ele presencia toda a agonia de Cristo, todo o seu calvário, tá? Então, um dado técnico. Segundo dado técnico, quais são os espaços em que essa história vai se desenvolver? O principal é Lisboa, tá? Então, haverá uma descrição de Lisboa do século XIX. Depois, há uma referência a Coimbra, porque ele, narrador, vai estudar em Coimbra, né? Vai fazer direito lá. Depois vai falar de Alexandria, que é a terra do Egito, em que ele vai ficar algumas semanas na viagem até Jerusalém. E, por fim, Jerusalém, que é onde ele vai ficar lá algumas semanas também, e depois ele retorna a Lisboa, e a coisa prossegue em Lisboa, e, por fim, vai falar dessa quinta do mosteiro, que é a propriedade onde ele está assentado e é onde ele vai escrever essas memórias da sua vida, tá? Um lugar acolhedor junto a plantas suaves entre o Minho e Lima, né? Entre 2 rios aqui, tá?
E aqui há uma descrição do espaço bem realista, né, como eu já havia mencionado, descreve negativamente Jerusalém, que se opõe, né, à ideia de uma imagem de uma cidade sagrada, sinônimo de perfeição, né? Porque se Jerusalém é sagrada, deveria ser perfeita. Mas o que existe são vendilhões, são turistas para todos os lados, peregrinos e por aí fora, tá? Em síntese do que nós falamos até agora, nós temos essa estrutura narrativa, tá? Que eu deixei no quadrinho para vocês poderem voltar a ela e rever, tá? Prosseguindo, temos a tia, que vai cuidar do Teodorico a partir da morte do pai, com 7 anos de idade. Nome dessa tia, Dona Maria Patrocínio das Neves. Por que eu coloquei todo esse nome? Porque no nome já se define o que ela será na narrativa, tá? Ou o nome antecipa o que você vai poder ver na narrativa. Dona refere a uma condição senhorial. Ela era uma mulher austera, seriona, brava, tá? Maria remete a um aspecto religioso, sagrado que essa personagem tinha. Ou seja, ela é muito devota, muito religiosa, muito crente e amiga de padres. Patrocínio remete ao seu poder econômico, né? Ela é uma herdeira, né? O marido morreu, deixou os bens para ela, então ela tem um poder financeiro, tá? Então, por isso, ela patrocina, por exemplo, os estudos do Teodorico lá em Coimbra, tá? No entanto, ela é das Neves. E essa palavra, neve, adquire um duplo sentido muito importante, que é o seguinte: neve remete à pureza. Remete à pureza de ser uma devota, ser uma mulher religiosa, ser uma mulher temente a Deus, ok? E a neve, no entanto, é uma coisa fria. E isto vai nos indicar que ela era uma senhora fria. Fria em que sentido? Ela não tinha compaixão, ela não tinha piedade, ela não tinha amor no coração. E isso é estranho, né, gente? Porque se a pessoa é religiosa, o primeiro princípio da religião cristã, o amor a Deus e o amor ao próximo, ok? Então, aqui nesse nome, está sugerido o desmascaramento que acontecerá nessa história. Porque a história vai mostrar que, de fato, essa Dona Maria era bastante austera e bastante religiosa, mas apegada ao dinheiro e fria, materialista. Tá? Nós vamos ver isso daí. Ela era viúva do comendador Godinho, muito preocupada com as aparências, por exemplo, a casa dela tinha que ficar impecavelmente arrumada sempre. Ela tinha nojo de crianças, tanto que ela, quando adota o Teodorico, ela já dá uma bronca nele. Um monte de regra que ele vai ter que seguir, vai ter que obedecer, bem austera assim. E ela também tinha um nojo de sexo, tanto que ela alerta o sobrinho em diversas ocasiões, afirmando que ela não admitia relaxações. O que seria relaxações? Aventuras amorosas, né? Para ela, o amor é uma coisa sagrada que visa o casamento, por isso ela usava sempre negro, né? Sempre uma roupa preta, e além disso, ela usava uns óculos cujas lentes eram escuras também, para reforçar a viuvez, para reforçar uma atitude bem ultrapassada. Por quê?
essa viuvez eterna, essa devoção exagerada, é algo que era muito comum na Idade Média, mas a Idade Média acabou. A época é uma época de modernidade, é uma época de avanço científico, né? Então, o Alencar, o S. de Queiroz, nos mostra, assim, a dissonância dessa personagem. Ou seja, ela está fora do seu tempo, ela não está ligada ao tempo em que ela vive, né, que é o século XIX, né, e por isso é o lado fantasioso. Essa Dona Maria, ela vive a fantasia da religião, a fantasia da crença, como ela pensa, como ela acha. E ela acha que, por exemplo, ser um religioso é cumprir deveres religiosos, de ir na missa, de rezar todo dia, de ter uma vida austera, uma vida sem relaxação, sem pecado, regra, 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 regra. Porém, isso, gente, é o pior da religião, né? É algo que desvirtua a religião. Por quê? A religião deve ter uma virtude, que é o amor ao próximo, que é a compaixão, que é a tolerância. Ela não tinha nada disso. Beleza? Prosseguindo, aqui nós temos um esquema para ajudá-los a se situar na obra. Porque a obra dos personagens vai apresentando vários personagens, e aqui é um esquema esclarecedor, didático esclarecedor, tá? Que é o seguinte: podemos reunir as personagens desse livro em duas categorias. A categoria dos devassos e dos piedosos. E quando você ler o livro, você vai poder perceber o quanto isso faz sentido, tá? Ou quem já leu vai já perceber de cara. Olha só, eu vou pôr todas as personagens aqui, tá? Essas personagens ao redor do Teodorico Raposão, nós vamos comentar ao longo da narrativa, né? Quando entrarmos nos capítulos. Mas eu quero chamar a atenção para as personagens ao redor da Dona Maria. Piedosos, entre aspas, né? Porque não são piedosos, eles são formalistas. Eles são apegados à forma da religião e não à essência da religião. Ou seja, eles são superficiais. Então, essa piedade é bem assim, entre aspas, é uma ironia, na verdade. Quem são esses personagens? Padre Pinheiro, Padre Casimiro, Padre Negrão. Então perceba o quanto essa mulher é devota. Ela se rodeia de padres, tá? Para reforçar a fé dela. Além dos padres, há um doutor Margaride que frequenta a casa da Dona Maria e é um amigo do finado marido dela. E é um homem também de idade, e é um homem sério, tá? No entanto, há um tal Justino, que é uma espécie assim de procurador da Dona Maria, é ele que administra as economias da casa, os bens da casa, e é um homem sério. Sério aparentemente. Porque o narrador vai mostrar que esse Justino gosta de umas festinhas assim picantes, ok? Mas a Dona Maria não enxerga, porque ela é prisioneira dessas crenças, prisioneira dos dogmas em que ela está metida, beleza? E aí esses personagens, outros eu vou estar revelando, mas aqui vale eu mencionar um personagem particular que é a Vicência só, tá? Essa Vicência é a empregada da Dona Maria. E é com essa Vicência que o Teodorico vai experimentar a sua primeira devassidão. Quando criança, ou seja, não é devassidão ainda. Na verdade, ele
admira muito os braços da Vicência, a Vicência o trata afetuosamente, a Vicência é quem vai levá-lo para a escola na infância, e ao deixá-lo na escola, a Vicência se despede com um abraço caloroso, que marca, tanto que ele fala, né? Ou seja, a Vicência refere-se à primeira paixão de criança, né? A primeira experiência afetiva dele, ok? E assim vai, depois a gente volta aqui, tudo bem? Prosseguindo agora numa trajetória. Ou seja, é uma forma assim didática também para vocês guardarem esse livro e saberem, né, quando cair lá no vestibular. Trajetória do capítulo 1, que é a trajetória do Teodorico, ele é o personagem principal. Então, o capítulo 1 começa falando da origem do Teodorico, vai dizer do avô dele, que era um padre, vai falar do pai dele, vai falar que ele vai ficar órfão aos 7 anos de idade, e a partir de 7 anos, ele vai passar a infância em companhia da Titi, da Maria Patrocínio, tá? E aí começa a trajetória dele, que é o seguinte, a Titi vai instalá-lo num colégio dos idosos, um colégio, assim, austero, porque a dona Titi era austera, né, era bem seriona. E é desse colégio dos Isidoros que ele vai ficar internado e ele vai conhecer o Crispim. Aqui, esse personagem chama atenção, porque esse Crispim vai, vai traçar com o Teodorico uma forte amizade, uma amizade afetuosa, em que ele vai dizer que o Crispim o abraçava fortemente, o beijava, o agarrava, ou seja, sugere que o Crispim tem uma atração mesmo pelo Teodorico, tá? Mas aqui eles são crianças. Esse Crispim é importante porque no final do livro ele volta, tá? Quem lê o livro lembra que o Teodorico, quando tiver na pior, quando ele tiver fodido, ele vai precisar se reerguer e quem ele vai procurar? O Crispim, porque o Crispim era de uma família rica. Então ele vai procurar o Crispim porque sabia que o Crispim tinha ou teve um afeto por ele e assim oportunisticamente ele seria ajudado pelo Crispim. Ou seja, é o oportunismo, é o lado raposo dele, tá? É o lado raposo. Beleza. E aí, da infância, fala-se dos afetos com a Vicência, que é a empregada que vai levá-lo ali no colégio, e ele repara muito nos braços brancos dela, e ele chega a ter até alguns sonhos, assim, como aqueles que vocês têm de vez em quando, né? Aí, a formação do menino, anos universitários, né? Como vai ser essa formação? Ele vai ser enviado para Coimbra, uma cidade séria, segundo a Titi, a escola era séria, então ele vai estudar direito em Coimbra. E lá em Coimbra, ele vai ficar hospedado na casa de um doutor Roxo, que era um homem assim muito sério, da confiança da Titi, porque assim ela teria a certeza de que o menino não iria descambar, de que o menino iria continuar uma formação muito austera, muito seriona. No entanto, esse doutor Roxo vai morrer depois de algum tempo lá em Coimbra. O Teodorico vai adorar. Por quê? Ele vai poder mudar-se para uma outra casa, que é a Casa das Pimentas. O nome já sugere, né? É tipo uma república, tá? E nessa Casa das Pimentas, ele vai ter muitas aventuras, muitas bebedeiras, muita diversão, mas a Titi não pode nem sonhar que ele fazia isso, tá?
E para se defender previamente de qualquer coisa, Teodorico, age com muito fingimento, escrevendo cartas para a tia, relatando as inúmeras dificuldades, os inúmeros sacrifícios que ele estava fazendo para estudar, para tirar ótimas notas, e ele aproveita, né, para apelar, dizendo assim: ó, Titi, terei a semana de exames logo mais, estou necessitando de uma verba extra para comprar uns livros e poder assim me destacar nos exames. A Titi poderia me mandar um dinheirinho extra? Mentira. Ele queria dinheiro extra para curtir a vida, tá? Mas a Titi, na sua cegueira, na sua credulidade, mandava o dinheiro, tá? E é em Coimbra que ele vai conhecer a Adélia. E é tipo uma namorada aí de faculdade, né, que vai curtir os momentos, né, os prazeres com o Teodorico, vai ser tudo muito caloroso, bem apimentado, tá? E aqui dessa fase de formação, há um trecho no livro muito significativo, porque vai mostrar o quanto essa Titi era brava. Porque, tipo assim, no final de semana, o Teodorico vai visitar a tia lá em Lisboa e ele fica sabendo de um parente meio afastado chamado Xavier, que se engraçou com uma moça, engravidou essa moça, estava morando com essa moça e estava passando por dificuldades financeiras, né? E o Teodorico comenta isso com a tia. E lembra, a tia é patrocínio. A tia poderia ajudar o parente com dificuldades. No entanto, a tia reage violentamente. Então ela diz algo assim: ah, ele que se aguente. É o que sucede para quem não tem temor de Deus e se mete com bêbadas. Se não tivesse gastado todo o dinheiro com as relaxações, cá para mim, homem perdido com saias, homem que anda atrás de saias, acabou. Não tenho perdão de Deus, nem tenho o meu. Que padeça, que padeça, que padeça, que também nosso Senhor Jesus Cristo padeceu. Gente, olha que falta de amor no coração, né? Então perceba que eu estou tentando expressar para vocês uma figura que aparentemente é correta, é religiosa, é do bem. Meu, mas no fundo, essa religiosidade é só casca, é só aparência, porque ela não tem princípios religiosos. Porque se tivesse, teria compaixão, agiria solidariamente com esse parente, meu, mas não existe nada disso, ok? Prosseguindo, ele vai mostrar no capítulo 1 ainda a sua condição depois de formado, né? Ele vai se formar, curtindo a vida, tendo esses namoricos com a Adélia e tal. E depois de formado, ele vai voltar para Lisboa e a tia vai lhe dar de presente um presente parecido que os pais de vocês vão lhe dar, vão lhes dar, que é um carro, né? Quem não quer passar no vestibular para ganhar um carro do pai? Tenho certeza que o pai já está pagando, né, o consórcio há muitos anos, porque é um orgulho para o pai ter o filho na faculdade pública e vai dar um carro de presente. Aqui o Teodorico ganha o presente depois de formado. É o carro da época, um cavalo. Um cavalo, porque é o veículo de locomoção que tinha naquele momento. Então ele vai poder fazer uns passeios, né, graças a esse cavalo dado pela tia. E a tia também vai lhe dar uma mesadinha de 3 moedas e vai, assim, solicitar que o sobrinho a acompanhasse nas práticas religiosas. E o Teodorico, mano, aqui demonstra que ele é folgado. Ele era advogado, né? Então ele vai pensar, meu, vou começar a trabalhar? Nossa, tô cansado só de pensar em trabalhar. A Titi me sustenta. A Titi é rica. A Titi
me dá essa mesadinha. Ah, tá bom. Ou seja, a lei do menor esforço, tá? E assim ele vai poder curtir ainda o amor da Adélia, nessa aventura amorosa. Mas um dia ele fica na casa da Adélia e ele adormece lá. E a tia havia definido que às 8 horas da noite o sobrinho tinha que estar em casa para o chá da tarde e para a reza. E um dia o Teodorico atrasa, ele vai ser escorraçado pela tia. Ela vai humilhá-lo, né? Tipo, você está pensando que essa casa aqui é casa do quê? É uma casa de respeito, é uma casa de ordem, ou você entra na linha, ou rua, ou rua, ou rua, né? Dá uma broncona nele. E foi o doutor Margaride quem vai dar um alerta ao Teodorico. Numa certa ocasião, eles vão ao teatro, assistindo uma peça, até a peça chama-se O Profeta. E ao sair do teatro, eles vão jantar, vão comer, né, umas coisas. E ali o doutor Margaride vai lembrar do pai do Teodorico, vai lembrar do avô dele, né? E o doutor Margaride tinha uma afeição pelo Teodorico, é como se ele se sentisse também no dever de ajudar na formação do menino. E aí o doutor Margaride dá um alerta, dizendo assim: meu filho, em respeito ao seu pai e ao seu avô e a promessa que eu lhes fiz de ajudar na sua formação, eu venho te alertar que você tem um rival. O Teodorico pensa que era alguém que quisesse lá roubar a Titi, né? E ele fala, não, me diga quem é esse rival que eu vou pegá-lo. Aí o Margaride vai dizer assim, olha, o seu rival é nada mais ou nada menos do que Jesus Cristo. É ele que disputa a herança da Titi com você. Como assim, doutor? Não tô entendendo. Me explica aí. Aí o doutor Margaride vai dizer, olha, a Titi é muito devota, muito amiga dos padres. E ela já me pronunciou o desejo de deixar os bens dela para a igreja. Mas como? Eu sou o único membro da família, tem que deixar para mim. Ela pode deixar para você. Por isso, vem um conselho. Seja bom com a Titi. Ajude a Titi, obedeça a Titi, faça tudo o que a Titi queira, porque assim a sua chance de ganhar a herança será muito maior. Consequência, ele muda de comportamento. Ele vai ser um cara, assim, extremamente fingido, tá? Daí que vem a justificativa, inclusive, para o apelido Raposão. Que se a raposa é uma pessoa esperta, né? É um animal que símbolo da esperteza, o raposão significa que ele vai ser o mestre da esperteza, o mestre da dissimulação, o mestre da mentira, o mestre da malandragem. Beleza? E, numa certa ocasião, o Teodorico receberá informações de um amigo que havia estado em Paris. E esse amigo vai contar histórias picantes de Paris. Festas, aventuras e prazeres. E o Teodorico, né, ele tinha essa quedinha, ele tinha esse lado fraco, ele vai pedir para a tia para ir para Paris, né? Expressando um desejo de estudar em Paris. É mentira, né? Ele quer usufruir. A tia fala que não. Paris é uma cidade muito pecadora, não é uma cidade para um cristão verdadeiro, que ele não ia de jeito nenhum, né? E aí o Teodorico fica com raiva da Titi, até ele diz, olha, se eu pudesse eu matava a Titi, né? Porque ela está podando, né? Está castrando ele. No entanto, surgirá a oportunidade para uma liberdade do Teodorico.
E essa oportunidade será uma viagem, sim, para o Oriente, para Jerusalém. Como se dá esta oportunidade? É da seguinte forma. Os padres, numa certa conversa lá na casa da Titi, exaltam Jerusalém por ser a cidade sagrada, por ser a cidade onde Cristo Jesus pôs os pés. E, segundo os padres, a grande glória para um cristão é estar em Jerusalém, uma vez na vida, pelo menos, né? Aí a Titi lamenta, né? Ah, meus amigos, pena que eu já estou numa idade avançada, não posso usufruir desse bem-estar, dessa oportunidade, né? Mas aí o doutor Margaride entra na jogada e diz algo assim, bem, reverendos, mas se alguém da família, se a pessoa da família não está em condições de ir, poderia ir alguém da família no lugar dela, não é? E aí o Margaride fala assim com uma certa incisão, que convence os padres, realmente, se uma pessoa está impossibilitada de ir, se for alguém da família, será uma glória para a família, por que não? Né? Por que não? É puxa-saquismo, isso daí. E aí o doutor Margaride sugere de Teodorico ir para Jerusalém. Porque ele estava tendo um bom comportamento, ele estava acompanhando a Titi, ele rezava com a Titi horas, ajoelhado, morrendo de raiva, porque ele não gostava. Mas é aquela coisa maquiavélica, os fins justificam os meios. Ele se sacrifica nas rezas, almejando a herança. E a Titi acha uma boa ideia. Para Paris, o Teodorico não pode ir, mas para Jerusalém pode. Afinal, é uma cidade da fé, é uma cidade sagrada. Mal sabia a Titi que o Teodorico vai aproveitar a viagem para usufruir de prazer. Ele quer uma liberdade, ele quer curtir a vida, tá? E sobretudo porque ele soube que a Adélia, a sua namoradinha, o traía. E não só o traía, essa Adélia veio com uns papos estranhos, do tipo, se ele, Teodorico, não pudesse dar um dinheiro para ela e tal, que ela precisava comprar umas coisas. Na verdade, esse dinheiro era para o amante da Adélia. Então, o Teodorico já estava frustrado aqui, já tinha rompido o relacionamento com a Adélia, e ele vai, então, meio que a contragosto a princípio, porque, né, ir para uma cidade cheia de beato, né, cheio de devoto, não é o que ele almejava, mas enfim, é o que tem, ele vai para lá. Beleza, aí nós chegamos ao final desse primeiro capítulo, e eu quero mostrar duas citações para vocês. A primeira citação é assim, o Teodorico vai agradecer a Titi, porque ele é puxa-saco, né? Vai agradecer, debruçando-se sobre ela para lhe beijar as mãos. Mas a Titi vai lhe dar um alerta. A maneira dela, a maneira seriona, né? Que ela tinha consigo. Então, olha só o trecho. Eu ia depor na sua mão, que tinha anéis brilhantes, eu ia depor um beijo de gratidão. Ela, a Titi, deteve-me mais aprumada e seca. Tipo, ela se levantou, ficou assim, ereta, austera, e disse, olha o que ela disse, até aqui tem sido apropositado, não tens faltado aos preceitos religiosos, nem te tens dado a relaxações. Por isso te vais regalar de ver as oliveiras onde nosso Senhor suou sangue, e de beber no Jordãozinho, que é o Rio Jordão onde Cristo foi batizado. Mas se eu soubesse que nesta passeata tinhas tido maus pensamentos e praticado uma relaxação
ou andado atrás de saias, fica certo que, apesar de seres a única pessoa do meu sangue e teres visitado Jerusalém e gozar indulgências, havias de ir para a rua sem uma códea, sem nenhum centavo, como um cão. Gente, eu vejo que não é assim uma orientação, é um alerta, é uma intimação e até uma ameaça, né? Tipo, meu sobrinho, se você sair da linha, ai do C, ai do C. E ela era muito séria, né? E séria e brava, e ela o colocaria no olho da rua. Claro que o Teodorico vai disfarçar, imagina, Titi, eu amo Jesus Cristo, né? A minha vida sem as religiões, não sei o que seria. Meu, ele vai mentir e mentir. E a tia acredita na mentira porque ela é crédula. Ela vive em função da aparência. Então, se ele disse aquilo, para a tia tá certo. Ela não tem esse olhar mais profundo de analisar o comportamento do sobrinho e ver que ele meio que sai da linha, tá? Mas aí vem um outro lado da Titi que podemos chamar de hipocrisia, que é o seguinte: o sobrinho iria representá-la nessa viagem a Jerusalém para a glória da família. Mas a Titi vai lhe fazer um pedido, tá? E é o que está colocado nessa citação acima. E agora quero dizer-te para teu governo uma só coisa. Diz a Titi. Aqui está, declarou a Titi. Se entendes que eu, coitada, mereço alguma coisa pelo que tenho feito de ti, desde que morreu tua mãe, já educando-te, já vestindo-te, já dando-te a égua para passeares, né? Já cuidando da tua alma, então, meu sobrinho, traze-me desses santos lugares uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa, para que eu guarde, com que me fique sempre apegando nas minhas aflições e que curas as minhas doenças. Ou seja, ela demonstra aqui uma hipocrisia que é o apego a um objeto sagrado. Então ela pede uma relíquia. Daí vem o título do livro, tá? É o desejo da Titi de receber algo sagrado, algo dessa terra santa, que para ela, se é Jerusalém, qualquer coisa de Jerusalém é santo, é suficiente para ela se apegar nas aflições, nos medos, e que esse objeto pudesse curar as doenças. Veja o lado fantasioso. Entende? Como ela vive no mundo da fantasia, no mundo de uma fé cega, numa fé, gente, materialista. E veja, isso é um paradoxo, porque se é fé, não precisa da matéria. Já dizia Cristo na Bíblia, se tendes fé, você, até ele fala, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você diria àquela montanha, mova-te, e a montanha moverá de lá. Ou seja, a fé basta. Se for fé, e não isso que a tia acha que é fé, ela é apegada ao aspecto mais superficial da religião, por isso ela suplica humildemente ao menino, né, que o menino pudesse trazer uma lembrançazinha para ela terminar a sua vida. E olha o que diz o Teodorico. E pela vez primeira, depois de 50 anos de aridez, uma lágrima breve escorregou no carão da Titi, por sob os seus óculos sombrios, porque ela usava óculos assim com lentes escuras. Meu, pela primeira vez, uma lágrima escorreu dela, porque
ela era fria. Ela era sem compaixão, ok? E, obviamente, que o Teodorico vai prometer trazer a melhor relíquia que ele puder encontrar em Jerusalém, para não só a salvação da Titi, mas para a salvação dele. E ele vai reconhecer o seguinte, que aqui está a saída para ele, Teodorico, convencer a tia a deixar a herança para ele. Se a relíquia que ele trouxer for uma boa relíquia, for uma relíquia realmente digna de um cristão. Ponto final da aula de hoje, tá? Perguntas? Binho, eu acho Pois que não. pode ser que não tenha nada, mas pode ser que sim. Por ele ter pensado em tantos detalhes, eu acho que tem. O fato da mãe do Teodorico ter morrido no parto tem algum significado simbólico? Olha, sempre tem, viu, Bruna? E uma hipótese, né, uma suposição que a gente pode fazer nesse caso aqui, é que a morte da mãe desviou o Teodorico de uma formação familiar mais, não vou falar correta, mais apropriada, né? Porque, assim, ele vai ser formado por uma tia exageradamente devota, né? E de uma devoção muito casca, muito superficial. Então, o vazio deixado pela mãe teria levado o Teodorico a buscar um consolo nas aventuras, por exemplo. Isso é Freud, tá? Isso é psicanálise. A falta da mãe faz o indivíduo compensar essa falta do feminino em experiências com mulheres, experiências amorosas, por exemplo, como ele vai ter. Então, psicanaliticamente, é possível interpretar sobre esse viés. E o nome da mãe, né, Rosa, aparece como Dona Rosa, é um nome que sugere uma coisa boa, né? E a morte dela é como se fosse um sacrifício para ele vir ao mundo, né? Mas ele não compensou esse sacrifício porque ele não vai ser um presente de Deus, como ele poderia ter sido na sua trajetória. Entende? Entendi, sim. Então é uma interpretação possível, é um sentido válido para isso, tá bem? Alguma Tá coisa bom. mais, gente? Uhum. Nada mais? O Bom, Pi, pois não. ele quis dizer alguma coisa também com os nomes que ele deu para os padres ou para todas as outras personagens, além das principais? Mas a gente pode extrair-se um significado para os nomes dos padres, porém, como a presença dos padres é menor no livro, isso fica menos assim explorado, menos evidente, tá? Mas eu posso mencionar de um dos padres, o nome do padre Negrão. Esse padre Negrão é quem vai acabar recebendo a maior parte da herança da Titi, tá? E por quê? O que o nome Negrão sugere nesse caso? Sugere que ele é uma pessoa obscura no sentido de manipuladora. Porque o Padre Negrão vai aparecer depois na narrativa. Depois que o Teodorico volta lá de Jerusalém, e ele estará frequentando a casa da Titi, e o Teodorico vai nos dizer que o Padre Negrão era o mais bajulador dos bajuladores. Entende? Então, o nome Negrão sugeriria a obscuridade de consciência desse padre, como se ele manipulasse,
como se ele não cumprisse o seu ofício de ser um cristão, ser um sacerdote aí autêntico. Entende? Então, sobre o Negrão, a gente pode associar porque ele vai ter uma importância significativa. Depois, os outros padres, eu vou comentar a descrição na outra aula, tem um sentido, mas é ser menos relevante porque os demais padres não têm não aparece tanto no livro, tá? Mas eu vou mencionar, tem um deles que eu vou ter que pesquisar o nome, e aí eu te falo. Tudo bem? Entendi, beleza, bem. Obrigada. De nada. Gente, então é uma introdução ao livro, é o eixo central do livro, aí o capítulo 2 vai mostrar a viagem até Jerusalém e algumas aventuras que ele vai vivenciar. Tudo bem? Olha, eu gravei essa aula, né, está gravando, porque como é uma obra cheia de detalhes, eu vou disponibilizar para vocês, e aí vocês podem rever, podem guardar, porque daí, né, são muitas informações e a revisão ajuda bastante a memorizar e a gabaritar qualquer questão do vestibular. Tudo bem? Tá bom, Binho.